E aí, pessoal, vamos falar da Septuaginta. Ela é a tradução grega antiga da Bíblia hebraica. Imagina só, você é judeu, vivendo uns 2 séculos antes de Cristo, num mundo onde todos falam grego, mas suas escrituras são todas em hebraico. Complicado, né? É aí que entra a Septuaginta. Diz a lenda que 72 sábios judeus se reuniram em Alexandria, no Egito, para traduzir a Bíblia hebraica para o grego. É daí que vem o nome. Septuaginta significa 70 em latim. Essa tradução foi super importante. Ela permitiu que os judeus de todo o Império Romano, mesmo sem saber hebraico, pudessem ler e entender suas escrituras. Mas a Septuaginta não era uma tradução literal, palavra por palavra não. Às vezes, os tradutores interpretavam as coisas de um jeito um pouco diferente, o que gerou algumas diferenças interessantes entre as versões hebraica e grega. Mas a gente fala mais sobre isso depois. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo até a época de Jesus e da Igreja Primitiva. A Septuaginta teve um papel fundamental na difusão da mensagem cristã. Por quê? Porque os apóstolos, principalmente o Paulo, estavam pregando para um público que falava grego. Imagina você no lugar do Paulo, tentando explicar quem era Jesus para quem nunca tinha ouvido falar dele. Você até poderia usar a Bíblia hebraica, mas a maioria das pessoas não ia entender nada. A Septuaginta, por outro lado, era a Bíblia do povo. Era a versão que a maioria conhecia e usava. Isso significava que Paulo e os outros apóstolos podiam facilmente citar as Escrituras, explicar profecias e mostrar como Jesus cumpria as Escrituras judaicas. Tudo isso numa língua que o público entendia. A Septuaginta se tornou uma ponte que conectava as Escrituras hebraicas à mensagem cristã. Muito legal, né? Vamos aos detalhes. As cartas de Paulo estão cheias de citações e referências ao Antigo Testamento, e adivinha só? A maioria delas vem da Septuaginta. Por exemplo, quando Paulo fala sobre Jesus sendo nosso Cordeiro Pascal em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele está citando diretamente a versão da Septuaginta de Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Outro exemplo é Romanos, capítulo 15, versículo 11, onde Paulo cita Isaías, capítulo 11, versículo 10. Nele esperarão as nações. Essa citação vem diretamente da Septuaginta e enfatiza o alcance universal da mensagem do Evangelho, algo muito importante para a missão de Paulo junto aos gentios. Esses são só alguns exemplos, mas pode acreditar, tem muito mais. Ao usar a Septuaginta, Paulo conseguia se conectar com seu público em terreno familiar, usando uma linguagem e imagens que eles já conheciam. Isso tornava sua mensagem muito mais poderosa e acessível. Seção 4. Uma história de 2 Bíblias. Lembra que eu falei que a Septuaginta nem sempre era uma tradução literal? Pois é, essas diferenças às vezes tiveram um grande impacto na teologia cristã. Por exemplo, a tradução da Septuaginta de Isaías, capítulo 7, versículo 14, se tornou um texto fundamental para os primeiros cristãos. O texto hebraico diz que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. Mas a Septuaginta usa a palavra grega parthenos, que significa especificamente virgem. Essa escolha de tradução levou os primeiros cristãos a interpretar esse versículo como uma profecia do nascimento virginal de Jesus. Este é apenas um exemplo de como a linguagem única da Septuaginta influenciou o pensamento cristão. Isso mostra como até mesmo pequenas diferenças na tradução podem ter implicações teológicas significativas. Um negócio e tanto, né? Seção 5. O legado da Septuaginta. E qual a moral da história? A Septuaginta foi muito mais do que uma simples tradução da Bíblia hebraica. Ela foi uma ponte entre o pensamento judaico e a fé cristã que estava surgindo. Ela permitiu que os apóstolos, especialmente Paulo, comunicassem a mensagem do Evangelho de forma eficaz a um mundo de língua grega. E sua linguagem única moldou as primeiras interpretações cristãs das Escrituras hebraicas. Até hoje, a Septuaginta continua sendo um texto importante para os estudiosos da Bíblia.
Ela fornece informações valiosas sobre como os primeiros cristãos entendiam o Antigo Testamento e como o conectavam a Jesus. Então, da próxima vez que você ouvir falar da Septuaginta, lembre-se do seu papel crucial na formação da história do cristianismo.